Olá, pessoal! Começando mais um 45 minutos. Eu sou Celso Shigami, estou aqui com Fred Figueroa e com Atos Gildo, batendo o centro de um programa que, a partir de agora, galera, pode ficarem tranquilos que vai fazer parte aí da nossa programação constantemente, cada vez mais. Fred, estamos falando do nosso mercado e, obviamente, até pela presença do nosso caro Atos Gildo, vocês sabem que a gente vai começar, e pelos aflitos, vocês sabem que a gente vai começar a falar aí de como o Náutico já está se organizando para a temporada 2026. É isso, Celso. Esse projeto, esse conteúdo, esse programa Mercado, a gente lançou ele na última temporada, na última transição de temporada, que era justamente uma forma da gente ter um programa diário atualizando as movimentações do mercado, chegadas e saídas de jogadores, especulações. Nós fazíamos esse programa como uma live, tá? Acho que por volta ali de 1 da tarde, Isso. e nós vamos voltar a fazer no formato de live quando a temporada acabar. Quando, de fato, o mercado entrar na sua ebulição. Eu diria que quando terminar a Série B daqui a 2 semanas, a gente já vai viver uma aceleração grande desse mercado e a gente vai passar a produzir, como você falou, numa escala cada vez maior. Vamos trazer vídeos gravados como esse que você está assistindo, todo direcionado para o Náutico, a gente vai ter um outro todo direcionado para o Santa Cruz, porque naturalmente, por estarem jogando, o Náutico vinha da terceira divisão, o Santa vinha da quarta divisão, já pararam e já estão vivendo essa transição no mercado, já vão se reapresentar, né? O Santa Cruz já está com representação muito próxima. Então, a gente começa com vídeos focados em cada time, mas quando voltarmos para as lives, ou mesmo com outros vídeos daqui a algumas semanas, o mesmo vídeo vai ter uma movimentação mais relevante do Náutico, uma movimentação do Vitória. A gente vai seguir acompanhando não só o futebol do Nordeste, mas dessa vez a gente vai acompanhar essa prateleira do mercado, tá? Por exemplo, o Náutico, ele demonstra interesse hoje no atacante do Cuiabá. O Vila Nova demonstra interesse nesse mesmo atacante. Se chegar o Criciúma, atravessar os 2 e contratar esse centroavante, é uma notícia relevante Passa a ser. para o nosso mercado, tá. Então, esse é o conteúdo que a gente começa agora com o Náutico, E a tá. gente vai começar pelo começo, né, para Exatamente, falar do Celso, Náutico, porque porque o Náutico hoje a gente tá em sintonia, porque o Náutico, ele começou antes mesmo, né, da definição de eleições e etcétera, já começou com o acerto, a renovação e, eu preciso apresentar dessa forma, da dupla, né, de treinadores do Náutico, Hélio e Guilherme dos Anjos. Então, Fred, como eu falava, vou trazer já Atos para aqui para o debate. O Náutico começou do começo, né, Atos? Isso, Celso. Guilherme e Hélio, com essa novidade, né? Agora os dois juntos, no contrato, tá? No contrato prevê que os dois são treinadores do Náutico. Então, o Náutico vai com Guilherme e Hélio, era um clamor da torcida, né? A torcida não conseguia enxergar outro caminho que não fosse com a permanência dos dois, né? Foi um esforço financeiro muito grande, tá? Que o Náutico, a gente pode falar um pouco sobre isso. São cifras altas para o patamar do Náutico, vindo de uma Série C, no contexto de estar vindo de uma Série C, mas, já que, dando minha opinião, eu acho que vale a pena. era Vale a uma pena forma de porque, encurtar o caminho, né. Perfeito, Fred, perfeito. Fred, é uma conexão com o clube, é um lastro que ele possui, e é uma sequência no trabalho, e você ter tudo isso, mesmo que seja um preço caro, passa a ser uma opção melhor do que você abrir mão de tudo isso e você ir para um treinador qualquer de mercado. Porque, primeiro, não vai ser de graça o outro Isso. treinador. Vai ser um preço também elevado. É aquela questão da diferença, né? É melhor você analisar a diferença do que você analisar o montante inteiro. Qual é o valor de Hélio e Guilherme? X, com todas essas benesses que eu acabei de citar. Qual seria um outro treinador do mercado? Você imagina o nome mediano. Seria um valor ali, metade o que Hélio e Guilherme vai ganhar, ou talvez até mais.
Então, eu acho que no instalar dos ovos ali foi a melhor decisão. Era a única decisão. O Náutico, Fred, ele tinha um caminho para seguir. Tinha um barco para entrar. Esse barco era com Hélio e Guilherme. Pode acontecer problemas? É claro que pode. Claro. Isso não tem intrínseco ao futebol. Pode ser que dê errado, pode ser que, sei lá, o Náutico perca 3, 4, 5 jogos, precise demitir, vai ter toda aquela questão da multa, é um problema, mas a gente precisava viver isso. O Náutico precisava viver o início de ano com Hélio, Guilherme comandando o clube. O que eu vejo nessa situação, parte dela já foi detalhada por Atos, é que o Náutico ele sobe de forma muito direta pelo trabalho de Hélio e Guilherme, né? De forma muito, muito direta. É só voltar a fita e ver o Náutico de Marquinhos Isso. Santos, tá? Então, não houve uma revolução de mercado Time, exatamente, de embarque técnico. transformação de perfil do elenco para que Hélio dos Anjos conduzisse o Náutico ao acesso. E ainda que o acesso tenha sido dramático, o Náutico, em parte significativa dessa Série C, ele chegou a ter o melhor futebol da Série C. E isso é dito por técnicos, por jogadores de outras equipes. Tá? O Náutico realmente não terminou sendo o melhor futebol, mas em um momento da competição atingiu o teto de você olhar assim, não, dizer esse aqui é o time que vai subir. Tá? Você tinha uma confiança muito grande nesse trabalho. Sentado aqui com a gente, os sentados aqui com a gente, os dois estavam aqui com a gente, nós debatemos um ponto de que a transição da Série C para a Série B é a transição mais difícil de todas. Até mais do que a da B para A. E com certeza muito mais do que a da D para C, que você quase que não muda Isso. Sei. a sua faixa ali de Perfeito. jogador, o seu perfil para um clube do porte do Náutico, que não jogou uma Série D, mas o Santa Cruz na Série D já é algo muito próximo Do que de ele um vai jogar time com a de Série C. Claro que o Santa Cruz na Série C vai tentar ser mais próximo de um time de Série B, mas não sei se vai conseguir exatamente no primeiro ano. Então o Náutico ele vai passar por esse desafio, porque não adiantava ao Náutico economizar com o treinador se essa diferença que vai ficar, ela não é significativa para trazer 3 jogadores, Perfeito. 2 jogadores. Talvez seja significativa para trazer um jogador. E nem vai ser um jogador que faça toda a diferença do mundo. Então o Náutico, ele precisa, antes de qualquer outra coisa, se enxergar como um time que está vindo da terceira divisão e que não passou um ano na terceira divisão. Tá? O Náutico passou 3 temporadas na terceira divisão e isso enfraquece A estrutura mesmo. a estrutura física, mas também enfraquece a espinha dorsal de um elenco. Uhum. O Náutico não sobe para a Série B com a espinha dorsal de um time de Série B. Para você, eu vou injetar aqui Isso. 2 nomes, como você pode fazer na Série D, Isso. né, da D para C, no caso. Vou injetar aqui 2 nomes de maior qualidade, maior nível técnico e vou realmente subir de nível. Eu acho que quando a gente conversou com o Hélio, ele foi muito feliz, inclusive, né, nessa declaração, de que realmente o salto da Série C para a Série B, principalmente a Série B que o Náutico se propõe a jogar, disputar em 2023. Pelo menos a Série B, que o próprio Hélio citou aqui. Então, eu não estou aqui querendo colocar teto nos planos do Náutico. O que é que Hélio enxerga para um primeiro ano? Projeta. Ele enxerga fazer um time que habite 11ª, 9ª posição, para se der tudo certo, se vem um vento Se a vem, favor, se as perfeito. coisas fluem, ele vai brigar pelo acesso. Perfeito. Tá. E a verdade é essa. É isso. Se você tá ali no meio de tabela, na Série B, e você tem um empurrãozinho, tem um vento a favor, Você no instante chega na briga. você entra na briga. A Série B de agora, ela é uma anomalia Sim. histórica, Sim. né? Porque neste momento que a gente tá gravando, tá com Um ponto separa separando o segundo e segundo e sexto. sexto colocado. 2 pontos separam o segundo e sétimo. Então, assim, a gente sabe que é uma anomalia, mas a gente sabe também, Fred, a gente debateu no programa, que de certa forma é também uma tendência esse achatamento. Então, Isso. eu acho que Hélio tá certíssimo e eu acho que é onde o Náutico deve mirar. Eu não acho que o Náutico deve mirar
lá em Não tem cima. como, não tem como. Financeiramente não tem como. Não tem. A Série B Porque você tem que hoje olhar também quem vai cair da Série a A. Série B hoje impõe o mesmo muro que a Série A impõe, só não é tão intransponível quanto da Série A. Perfeito. Quando você sobe pra Série A, existe um muro. Veja só, um time que sobe não vamos ficar dizendo: "Ah, mas o Mirassol", tá. O Mirassol Também uma anomalia histórica. é assim, isso vai distorcer debates por muitos anos. Você não sobe pra Série A dizendo assim: "Eu vou brigar pelo título", ou "Eu vou pra Libertadores", tá. E quem sobe pensando nisso, vê o seu trabalho ruir. Eu não acho que o Sport montou o elenco dele imaginando ir pra Libertadores, mas com certeza o Sport não olhou pra Série A como deveria. Dizer assim: "Olha, meu irmão, isso tá muito difícil, eu preciso ter uma base, eu preciso ter defesa, eu preciso ter elenco, profundidade", e não trazer uma grife da Europa, por exemplo. O Sport não seguiu a linha de que deveria pensar uma Série A como o Ceará fez. Pô, o Mirassol não é exemplo, o Ceará é. E eu nem defendo aqui o projeto do Ceará exatamente, tá? Mas o Ceará fez um projeto para ser 15º. Perfeito. Vai acabar sendo 12º, 13º, encaixou, funcionou, tudo deu certo. Ok, nunca ficou a menos de 4 pontos do Z4. Mas o projeto Ceará é um projeto de time que, se eu for rebaixado, eu vou ser rebaixado sem um grande prejuízo financeiro, tá? Eu vou fazer o que tá Eu não dentro. vou precisar encontrar, despejar peças no mercado, desenrolar problemas. E Hélio dos Anjos, voltando pro Náutico, ele deixou muito claro aqui que hoje a Série A, o acesso, ele é disputado diretamente por clubes de 70 milhões, 60, 80, 70 milhões ali despejados no futebol, Uhum. tá? E ele não vai conseguir que o Náutico seja um desses clubes. Ele até fez exigências para além do salário dele, Atos pode detalhar, ele falou aqui no programa de 5 milhões em estrutura de base, de CT, CT. fora alguns milhões que vão ter que vir para estrutura de elenco, obrigatoriamente para a estrutura dos aflitos, tá? Então, Hélio tem muito pronto já nas mãos dele, e é isso que por isso que eu chamo de transição total, você tem que continuar de onde você estava. Hélio tem muito pronto na mão dele a transição de um time da Série C para a Série B, tentando pular uma etapa de não ser um time que vai jogar pela permanência, tentar deixar o Náutico como um time da faixa central, E pro vento. e aí você vai pro vento. Hoje, se você pegar a classificação da Série B, o 10º lugar, o 11º, o nono, em algum momento Estiveram brigando pelo flertou acesso. Né? o Cuiabá, o Atlético Goianiense, o Avaí, o Vila Nova, em algum momento estiveram no contexto do acesso, tá? Aí você vai ver o jogo que decide, o azar daquela partida, o jogador que machuca, o reforço, o atacante que você trouxe Que não para deu fazer certo. que não deu certo, ou o atacante que você trouxe que ele fez 5 gols na temporada passada e fez 15 nessa, Isso. aí você vai para as cabeças, tá? Então assim, eu acho que o Náutico para poder partir acreditando num projeto de ser um time de primeira página ou perto disso na Série B, se não for com Hélio, ele parte muito atrás. Com Hélio, há uma possibilidade de tudo isso evoluir conforme o planejado. O nível de conhecimento do elenco, do clube, das carências, da transição Até a distribuição de tarefas entre ele e Guilherme. é muito mais clara, tá? E aí, se tudo encaixar, o resultado pode vir, tá? Agora, há um risco financeiro altíssimo. Eu não sei se Atos pode ir além do X, né? Que eu dei exemplo, vai ganhar X e outro ganha X. Eu confesso que eu não tenho sido um consumidor tão assíduo quanto eu era do Twitter, do X ali. Muitas vezes eu vejo algo rapidamente, digo: "Eita, depois eu vou ler com calma", passa e o tempo, gravações e outras coisas da vida, e eu não volto para aquele ponto. Mas eu cheguei a ver circulando um valor de R$ 500.000 nesse contrato de Hélio. Depois eu vi também algo negando. Mas para Atos dizer que é esse valor tão expressivo assim, eu acho que não está distante desses 500 não, né. Essa dupla aí. Tá distante, Atos, disso? Não, não, não tá não. Fred, veja, vamos falar aqui os valores mesmo aqui, vamos
na transparência. Às vezes o clube de futebol não é tão transparente, então a gente é transparente. Esse contrato, o contrato básico é R$400 mil, tá? Sim. 400 mil é o salário de toda a equipe de Hélio dos Anjos. E aí é muito bom a gente tocar nesse ponto, porque não é só Hélio dos Anjos, não é só Guilherme. Certo. É toda uma equipe. Tem fisiologista, preparador de goleiro. Preparador de goleiro é até uma novidade, vai entrar nessa equipe ano que vem. Tem auxiliar, tem um cara que comanda a base, tem analista de desempenho, tem. Então é toda uma equipe. Certo. Então, Ele chega não são preparado só para dois. assumir o futebol, né, de certa forma, né? É um O pacote de futebol, executivo né? do futebol. Para resumir, esperamos que não aconteça, mas se acontecer de Hélio sair do Náutico, o Náutico tem ninguém, vai ter que contratar tudo. Vai ter que contratar preparador de goleiro, fisiologista, vai ser tudo, preparador físico, porque é a equipe inteira. Então, é toda a equipe, tá? Toda a equipe, 400. Tem alguns gatilhos que podem aumentar, mas seria em situações Positivas, né? tão favoráveis, tão positivas para o Náutico que não iria nem virar algo relevante, tipo um acesso para a Série A. Sim. Não é meta, né? Não, Aí, tipo, é premiação, pô. Tô te É premiando um aqui. gatilho quase de prêmio mesmo. Exatamente, exatamente. Então, mas o valor base E veja, vou ser bem sincero. Achei bom. Mas é alto. Mas por isso que eu falei bom. Por isso que eu falei bom. Porque eu não tô falando excelente. Porque é alto. Agora, por que é bom? Porque tudo isso que a gente falou. Primeiro, é um pacote. É o Sim, pacote. é um pacote, mas vamos desmembrar um pouco esse pacote, tá? Para também não parecer que é muito bom. Assim, primeiro, eu pagaria. Por isso tá? que eu disse. Porque se não for isso, é 250. 250 é 300. 250 para trazer ali. Isso. Certo? Ninguém que vá lhe dar alguma garantia. É. A garantia que Hélio daria, por exemplo. É. Então, um Barroca é quanto no SRB? Uns 250, né? Por aí. Deve Não ser sei por no aí. SRB, mas para vir para o Náutico é 250. Então assim, você vai para 400. O primeiro ponto é, Hélio e Guilherme, ok, mas isso é um caso deles. Uma função só. É né? uma função só. Um outro treinador englobaria os dois. Aí você tem auxiliar, você tem preparador de goleiro. Ok, é relevante, mas são salários que são muito menores do que se imagina. Eu até, recentemente, eu estava tendo uma conversa com um amigo meu que trabalha diretamente com isso, tá? Treinador da base. E eu fiquei assustado com quanto um treinador de base ganha, sabe? Ganha muito pouco, pô. Mas muito pouco mesmo, assim. E aí eu aprendi muito recentemente que essas funções, elas têm um salário muito humano, digamos assim. Quando eu tô falando muito pouco, é muito pouco pro Padrão mundo do futebol, né? Do futebol profissional. Mas se tu seria muito pouco, Fred, até para poder a gente 3 ter mil, parâmetros. 3 mil. Veja, os de Hélio não é nessa casa, não, tá? A maioria ali ganha Não, seus 20. Eu citei 3 mil base, né? Que ninguém é treinador de sub-17, sub-15, que foi o exemplo que eu dei aqui. Mas se é 20, por exemplo, eu já acho muito. Eu já estava pensando em algo tipo 9, 10, 15, né? Para esse tipo já trabalhando no futebol profissional. Tá? Porque eu me assustei que um treinador da base aqui de um clube grande ganhe 2 mil, 3 eu achei mil. que era entre 3 e 5. Eu achava que era algo entre 3 e 5. Porque realmente, a base, infelizmente, é a base. Ela não movimenta dinheiro diretamente. Então, né? vamos dizer, Atos, que 100 mil sairia para o time e ficaria 300 mil para o conjunto de treinadores, né? Seria mais ou menos isso nessa conta. Aí você tá numa conta bem, bem ok. Também Tá? acho. De um padrão que a Série B pede para o Náutico, já que o Náutico, porque veja só, o Náutico já vem, porque a Ilha dos Anjos não tá saindo de 100 para 400. O Náutico tinha talvez o técnico mais caro da Série C. Possivelmente. 275 era o valor total. Olha, veja só, o Náutico tinha um dos treinadores mais caros da Série C. Se o Náutico fosse um time que tivesse vindo com um treinador de 100, aí você tem uma outra linha de trabalho. Mas o Náutico, na Série C, não vestiu a camisa do vamos fazer um trabalho aqui, pés no chão. A gente tem um vídeo sobre a estabilidade política do Náutico, né, dessa questão de
validação da chapa ou não, em que a gente debate que o Náutico foi pro limite do limite do limite pro acesso. O Náutico tentou se comportar ao máximo como o clube grande da Série C. O clube que podia pagar 275 mil a um treinador, tá? Então o Náutico já vem dessa forma. Então já tá na conta do Náutico. A gente vai começar a ver daqui a pouco jogadores, Renovações, perfis, especulações. renovações. E aí eu não sei se o Náutico, por exemplo, essa pra mim é a questão, sabe, Atos? Um time que paga 400 ao treinador, esse time tem um elenco mais condizente com esse perfil. Talvez o Náutico crie um certo hiato aí, em lógica financeira da sua construção do futebol, do treinador até o time, tá? Porque, vamos supor, eu acho que o Náutico não vai pagar mais do que isso pra ninguém. Não, E não, nem perto. nem perto. E os times que pagam isso a um treinador possivelmente pagam mais do que isso É a porque, algum é porque jogador. eu acho realmente, Fred, que esse caso de Hélio no Náutico é um caso Não, eu acho que fica sem peculiar. saída. É Obrigatório. um caso peculiar. Como o Atos falou em algum momento da frase dele. Tinha que levar isso adiante. Pode até dar errado, mas se não for e der errado, você vai ter a sensação clara de que tinha um caminho e podaram esse caminho. Isso, Tem que isso, deixar ir. isso. Tem que deixar ir. Não tem o que fazer. E aí a análise que a gente tem que fazer aqui, basicamente, é tipo o acréscimo, né, em relação ao trabalho da temporada anterior. E, velho, eu acho que tá condizente. Eu também acho que você foi muito feliz quando falou, ó, um técnico, né, que tá custando seus 300 mil, costuma trabalhar com jogadores também nessa faixa salarial. Uns 2, 3, 4 jogadores dessa faixa salarial, É né? pouco. Pra essa Série B aí é pouco. Pra pouco. essa Série B vai ser pouco, né? Veja só, pra Série B, candidatos ao acesso de largada, você tem 8 desses no time. É, Não candidato vai de ter acesso. ninguém. Sério. Mas não é. Não vai ter nenhum de 300? Não, nenhum. Não tem como. 300 mil? A gente tá trabalhando com. A gente. Ai, Quanto é, Atos? Quanto O, é? Náutico- A sua parte na comissão de Hélio? Qual é a sua o, função? Náutico, o Náutico tá trabalhando com uma folha de 2 milhões e meio. Certo. É o que Becker vem falando em algumas entrevistas, 2 milhões e meio. Ele chegou a falar em 3 milhões, inclusive com uma entrevista para o TimoCast, logo depois do acesso, que buscava esses 3, mas eu acho que já começou a botar os Na, pés no chão. na Série A, dois e meio. na Série C foi quanto, mais ou menos? Eu acho que terminou a Série C com alguns reforços que chegaram de última hora, entre 1 milhão e 200 e 1 milhão e 400, para não errar nesse intervalo. Vai ter uma boa qualificação. É. Vamos começar a ver Vamos lá. questão de movimentações do Náutico, tá? Começando com Renovações. renovações, tá? Renovações, Atos pode explicar, de jogadores que o Náutico não tinha garantia da permanência, né? Esses jogadores Não tinha, tinham não contrato tinha um encerrando contrato. agora, em 2025. Então aqui são verdadeiramente escolhas, tá? São renovações quase que Dessas. recontratações, poderíamos chamar dessa forma. Ou seja, vamos considerar que Hélio, obviamente, está à frente de tudo aí. Sim. Ele olhou para essas peças aqui, para Matheus Silva, para Arnaldo, para Becker, para Igor Fernandes, Não, para Muriel. para Muriel. Não, É Becker, pô. Não é Alisson. Becker. Não é Alisson. Becker. E pior que eu achei que eu tinha. Perdão. Porque eu nem lembrei de Alisson Becker, eu lembrei de Bruno Becker. Bruno. Pra Muriel, mas é Muriel, pô. Claro que é Muriel. Pra Muriel, pra Igor, pra Wenderson e fez. Esses aqui Sim. são da prateleira de cima. Recontratações. São recontratações. Mais do Esses que aqui. a gente pode chamar de recontratação, né, Atos? Isso. Os jogadores não tinham um contrato para o ano que vem e o Náutico escolhe ficar com eles. Olha, deixa claro aqui que é Guilherme e Hélio que está comandando tudo isso, tá? Certo. Então, se o jogador ficou, se o jogador saiu, se o jogador chegou, é Hélio e Guilherme. Inclusive, vou citar novamente, né? O presidente do Náutico anda dando muita entrevista e ele falou um pouco sobre isso, que o processo interno ali é o seguinte: Hélio e Guilherme definem,
os jogadores, passa pela análise de desempenho e dá ali o parecer dos atletas, e ali, por alguns parâmetros do que eles vão querer para o ano que vem, ele diz: esse jogador eu quero ficar, esse jogador não quero ficar. Pode até ser, daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre ele, pode até ser um jogador que, dentro de campo, até rendeu, mas não atendeu algumas características Aham. que Hélio e Guilherme traçaram para o ano que vem, que é o caso do Patrick Alan, que a gente vai falar um pouco daqui a pouco. Mas, Atos, nas redes sociais, tá? Todas as vezes que esses cards entraram, tá? Arnaldo, Matheus Silva, Muriel, Igor Fernandes e o Enderson, todas as vezes eu vi perfis do Náutico celebrando, né? Então, assim, eu não sei se foi 100% todo mundo aí, mas na minha bolha foi perto disso, assim, todo mundo celebrando as escolhas e essas 5 primeiras recontratações, eu vou usar esse termo. Teve uma aprovação, sim, por parte da torcida, todos eles. Assim, aqui vem a parte opinativa. Não são jogadores que vão dar um norte do Náutico para o ano que vem na questão de qualidade. Sim, Não são jogadores que, pô, tendo esse jogador, o Náutico já está garantido nessa posição. Por exemplo, o Matheus Silva é um zagueiro que é um titular absoluto e ele vai dar conta do recado. Não se trata disso. A mesma coisa com o Arnaldo na lateral direita. Muriel, eu tenho uma opinião muito polêmica, tá? Eu não ficaria com o Muriel, tá? Eu né? não ficaria com o Muriel. Eu ia fazer justamente essa pergunta sobre Muriel. E assim, assim, quando Mas a é torcida tão estiver difícil o chegando nisso, goleiro, Atos, é tão difícil quando você já tá ali dentro, encaixado, com confiança. torcedor que tá me escutando agora, assim, ele tá querendo esmurrar a TV, o celular, onde ele estiver assistindo a gente, porque ele, com certeza, ele não vai concordar comigo. Só que a gente acompanhou a Série B, né? A gente fez o raio-x da Série B aqui por tantas rodadas. Você tem E eu feito acho falta, que a turma, de vez em quando, resgata aí é, a saudade do seu a nome. turma deixa sobrar like se tiver, É um né? ou dois, um ou dois, um ou dois. Sem Acabou, mas ato, sem acabou, like. acabou esse período aí sem antes. Agora a gente só vai com antes. Mas a minha opinião, Fred, é o seguinte: eu acho que seria algo difícil, uma decisão difícil de se fazer, mas eu teria feito, tá? Eu acho que Muriel é insuficiente para a Série B, para o campeonato que o Náutico vai jogar, da forma que o Náutico vai jogar. Veja, eu sou extremamente grato pelo o que Muriel fez na Série C. Foi um dos principais jogadores. Sim. Eu defendi Muriel durante a Série C inteira. Inclusive, parte da torcida, às vezes, colocava lupa em alguns lances de Muriel. Tem algumas falhas que é natural, o goleiro vai falhar. Não adianta você achar que na Série C vai contratar um goleiro que não vai falhar. Então, algumas falhas tiveram, foram poucas, foram mais no início da Série C. Mas alguns outros lances que não eram falha, alguns torcedores botavam a lupa ali e consideravam falha, eu fazia uma defesa a Muriel, mas eu acho que para a Série B falta, porque o Náutico vai jogar um campeonato de uma forma e vai precisar que o goleiro ganhe pontos. Tá? Mas Que é o goleiro difícil o ganhe, mercado, viu? É difícil. ganhe um jogo, empate outro. Eu não sei se o Muriel consegue entregar isso. É uma dúvida. Eu ia fazer justamente essa pergunta, mas. Mas Não, também eu não um grande erro, não, tá? Isso é uma opinião é. particular minha. Se o Náutico ele toma a atitude de renovar, eu também enxergo sentido O nisso, salário é tá? salário de titular? Para o patamar do Náutico, Eu acho que é, viu, Eu Fred? acho que é. É, né? três dígitos. É. Chega pra tá Porque o manter. Náutico não tem a figura do goleiro reserva estabelecido, né? Não tem, não tem. Porque o que eu quero dizer é que tem uma Aí, vaga para uma contratação. A gente vai chegar no isso. campinho, a Aí, gente chega no campo para mostrar como tá o elenco. aí sim foi uma decisão muito boa do Náutico, que não ficou com o Emerson, Isso, que é o goleiro reserva, que eu acho um goleiro assim, abaixo. isso. Esse, para mim, sim, eu não abro mão, para mim, não tinha condição nenhuma de adentrar uma Série B com ele. Perfeito, tá? A gente então segue para 3 especulações, tá? Fatos. O Náutico não tem nenhum jogador. Não é que não tem nenhum jogador anunciado oficialmente, é que nenhuma especulação avançou para nada perto de você dizer que já está acertado, né? De fato, são especulações. Eu,
Eu até acho, Fred, que acertado não tem nenhum hoje, não. Né, exatamente Eu isso. acho que não. É isso que eu tô falando. Não tem ninguém acertado, Tem- não, né? Não, não. Assim, oficial não, E mas eu acertado também não, é isso que eu falei. É. acho que acertado também não tem, não. Não. Tem negociação com vários jogadores. A lista já está pronta, né? Guilherme e Hélio Sim, sim. produziu a lista, já passou pela análise de desempenho do Náutico, já fizeram ali as aprovações e tal. Vai ter aquele ali, lateral direito, tem o primeiro nome, tem o segundo, Sim, tem o plano A, terceiro. plano B. Então, isso tudo já foi feito e se está no mercado negociando, mas o Náutico até agora não acertou com ninguém. Dos nomes que circularam, Atos, nessa última semana, sobretudo, 2 jogadores são do Cuiabá e eu começo a ver algum sentido. O Cuiabá foi definhando na reta final da Série B. Na hora que ele parou de ter chance, surgiram os nomes. Como quem diz assim, ó, já não vai mais subir, já tá claro que o destino do Cuiabá é a manutenção na Série B, então esses caras são mais negociáveis e os nomes começaram a ir Do pro mercado. mercado, né. Guilherme Mariano, zagueiro, tá, fez 26 jogos na temporada, tá, na temporada. Fez 26 jogos na temporada, sendo 15 como titular. Na Série B fez 16 jogos, sendo 5 como titular, um zagueiro reserva do Cuiabá, tá. Acho que esse foi o primeiro nome que surgiu nas especulações do Náutico, né. Na verdade, os dois nomes apareceram hoje. Tanto o Guilherme quanto Alisson quanto Safira. Alisson Safira. Isso. Eh, Apareceram hoje. Alisson Safira, tá. Esse Tá. aí jogou essa temporada na Romênia, jogou em Portugal, tá, então tem 57 jogos na temporada, Meu tá, amigo. 48 como titular e 13 gols. Um bom número, tá. Sendo que na Fez série 10 gols na Série B, isso, Fred. exatamente. Salvo engano, 5 de pênalti, tá? Dá para dizer que foi um pouco o Derek lá do Cuiabá, porque ele saiu antes da temporada acabada. Parece que ele arrumou uns probleminha lá, a turma disse, vai embora, porque a gente não vai a lugar nenhum mesmo, pode seguir a vida. Ele tem 22 jogos nessa série B, tá, com 19 jogos como titular e 10 gols dentro da série B, um bom número Bom número. dentro da série B, Bom tá, um número. atacante de 30 anos. Achei um nome bem interessante, o Vila Nova. Lembra que no começo eu falei um exemplo hipotético, na verdade eu estava me referindo a Safira, tá? O Vila Nova também já demonstra interesse no jogador, o Náutico entrou na parada, tá? E surgiu também hoje, Atos, Aleph Manga, tá? Jogador que eu gostava demais, assim, demais, 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 demais. Eu acho que foi por isso que ele apareceu. Tava muito bem. Quando para, né? Quando tem 1 ano de suspensão por manipulação De de resultado. resultados, aquele todo esquema dos cartões, das casas de aposta, tá? Eh, e para fraudar as casas de aposta, no caso, Isso. e Aleph Manga fez uma temporada fraca no Avaí, tá? Eu, por exemplo, defendi a Aleph Manga pro Sport nessa temporada. Eu até falei, meu irmão, já tem um, né, porque essa questão de ter jogador que participou, desses esquemas, o Sport já tem o dele. Então, quem tem um, tem dois, né? Eu defendia a Aleph O, o, Manga. o Fred, eu não vou dizer que eu gostava também de Aleph Manga, porque todo mundo gostava, né? Era um No jogador que, Goiás, isso. quando sempre surgiu ali no Curitiba, ele fez boas partidas. Lembrava muito do Bruno Henrique, né? Bom Não sei se só jogador, eu tinha pô. esse Bate muito impressão, bem na bola. mas assim, a caída dele foi grande, tá? Caiu Um ano bastante. é pau. Caiu E, muito. e já, e já falando, Fred, um pouco sobre o E nome dele, só assim, pra fechar, só pedindo só a apresentação, fez 31 jogos no Avaí, 4 gols, mas foi dispensado do Avaí, tá? Por problemas disciplinares e tal. Não tá um jogador fácil de administrar. Pode cortar ele aí, Atos. é, assim, nas minhas apurações não aparece esse nome. Pode ser que esteja na lista, pode ser, veja. Tudo é possível, né? Mas eu acho que é uma peruazinha, tá? Certo. E você tinha me dito, ó, tem um nome que não apareceu, mas que por dedução de acompanhar indicações de Hélio, tem um nome que você guarda na manga aí, que você acredita que pode surgir muito em breve nessa lista aí. Jogador de Série A nesse momento, né, Atos? Veja, dedução é uma palavra que não me valoriza muito, tá? Eu vou usar o feeling. Nos Feeling, bastidores eu usei feeling, feeling. 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 Assim, pelo feeling, eu acho que Igor Formiga, tá? Lateral direito do Juventude, está jogando como titular no Juventude, deu assistência na ida do Retiro, recentemente agora, Sim. o Juventude ganhou do Vale Sport nada, 2-0. vale nada. Ele deu Vale assistência 0,25.
E é um jogador que, veja, Hélio sempre busca ele. Às vezes consegue levar, às vezes não consegue. E a primeira vez, essa história entre Hélio e Igor Formiga começa no Náutico. Era aquele time lá de 2021, que Sim. o Náutico fez aquela Série B, um início muito bom. O Hélio tentou ir pro Formiga. Então, jogador do Corinthians, tá? O jogador estava saindo da base ali do Corinthians, tendo algumas chances ali no profissional. E não conseguiu, tá? O Náutico não conseguiu fechar com o Corinthians esse empréstimo. Ele acabou não vindo. Depois, o Hélio consegue levar ele para Ponte Preta. Enquanto treinador da Ponte Preta, conseguiu levar o Igor Formiga. E depois o Hélio vai para o Paysandu e tenta levar também o Igor Formiga para o Paysandu, mas aí também já não consegue também. E, como eu disse, está no Juventude, está jogando a Série A, e é um jogador que eu acho que seria muito difícil, tá, o Náutico trazer um jogador É. que nos últimos jogos vem fazendo alguns gols, vem fazendo assistência. Era isso que eu ia Aquele perguntar, jogador se tu tinha comemorado, se tu tinha comemorado ou não a assistência dele. Eu fiquei na dúvida. Na ilha. eu acho que viabilizando o Celso, viabilizando, tem jogador que pega essas oportunidades, né? Isso. É, Reta final, né? É. Exato. Aí você vai colocando um gol, uma assistência, porque a gente fala muito do mercado, às vezes o mercado é técnico, mas às vezes o mercado olha para a quantidade de gols e diz, meu irmão, paga aí Feeling, tu alguma tá coisa. falando de filho aí. Não, mas às vezes é isso mesmo. Veja só, o próprio Safira, o Alisson Safira é isso. Veja só, ele tá no mercado porque tem 10 gols, pô. Quando o cara vai descobrir que 5 é de pênalti, já ligou pro cara a primeira vez. Fred. Na hora. É, 5 de pênalti? É. Não vale, não, é? vale. Oxente. E eu já acho que não vem por isso. Se fosse 9, eu acho que tem uma chance. Porque o cara, quando faz 2 dígitos, meu amigo, ele pega um saláriozinho ali no teto, que eu acho que já não compensa. E só uma análise sobre os jogadores. A Aleph Manga, eu acho que é uma coisa que dá pra gente. Descartar. Não precisa tanta avaliação, e todo mundo conhece o jogador. O Alisson Safira, eu acho um jogador interessante, mas se viesse com essa pompa de ser um titular para resolver, ser um homem-gol, eu acho problemático, tá? Eu acho que não seria um jogador que o Náutico investir tanto, tá? Tipo, o principal jogador do ataque, o cara que a gente vai concentrar o investimento nele. Certo. Eu acho que não pode vir dessa forma, Sim. seria Certo. complicado. E o Guilherme Mariano... Mas acho difícil que não venha dessa forma. Pelo perfil de Isso. você terminar com 10 gols. E o Guilherme Mariano, aí, recorrendo às pessoas que fazem mais análise, tem João lá no TimbuCast que sempre se debruça mais do jogador e eu confio muito na análise dele. A análise dele é que é um jogador bem abaixo, tá? Um jogador que ele definiu até como fraco e chamou a atenção que ele me disse que, olha, ele nem as características que ele costuma Gosta. querer no zagueiro, que é a velocidade, né, com capacidade de recuperação, ele consegue enxergar. Se ele está na lista, alguma coisa Hélio e Guilherme deve ter visto nele, que a gente não está conseguindo ver. Eu estou seguindo muito o Celso, a linha de Fred. Fred incutiu isso na minha cabeça, que é o seguinte: independente de análise, do que fez, eu quero ver jogar. Quando eu vejo jogar, eu faço a avaliação se o cara é bom, se o cara é ruim. Porque tem Então, jogador que. não só esses jogadores, mas como outros que vierem, eu vou seguir mais essa linha. Deixa eu passar então, Atos, para uma outra tela que a gente vai ficar sempre atualizando aqui e que agora ela já tem uma lista lotada, que é a lista das saídas, né? O que mostra aquela primeira parte do que Hélio dos Anjos sentou aqui e propôs, está Foi sendo cumprido. feita. Vai ser duro, mas você vai ter que chegar, saber dizer, meu amigo, muito obrigado, foi importantíssimo, mas a gente vai seguir. O nosso perfil não se encaixa ao seu perfil. E aí você tem Patrick Alan, que chama a atenção, tá? Mas você tem outros nomes, Atos. Você pode citar Hélio Borges, que muito torcedor do Náutico gostava, Bruno Mezenga, que ajudou o Náutico na campanha, tá? Igor Bolt. Igor Pereira, né, que foi o jogador que Hélio citou aqui, que sentiu emocionalmente, né? Tem, tem alguns jogadores que talvez, se fosse para uma votação popular, e aí a torcida, por mais que a torcida reclame de gratidão, a torcida é a primeira a ter gratidão. Né? A torcida reclama de gratidão, mas a torcida tem gratidão das passagens de divisão. Isso. A torcida é muito mais
passional quanto a isso. E o clube também acaba sendo mais passional do que deveria. Eu acho que esses jogadores todos dariam Atos. Esses que eu citei, não todos da lista, obviamente, mais de 50% de voto para que eles ficassem, tá? Mas eu realmente não vejo nenhum deles como fundamental para o projeto. Veja, Fred, eu acho que sim, eu acho que daria mais de 50% ali, os nomes que você citou. Eu acho que Igor Pereira, talvez, se fosse o jogador, se fosse o Igor Pereira antes do quadrangular, ele seria um jogador fundamental. Ele construiu isso durante a primeira fase da Série C. Ele chegou a ser o melhor jogador do Náutico. É. Então, ele foi um jogador muito importante. Não adianta eu olhar agora e negar isso. Agora, ele se desconstruiu durante o quadrangular, por completo, tá? Tanto é que foi para a reserva, perdeu ali o parceiro dele, o Marco Antônio, que era dupla, né? Era a base do Náutico era Igor Pereira e Marco Antônio, essa dupla de volantes. Então, o Marco Antônio acabou saindo com toda aquela celeuma que houve, o pré-contrato do CRB. Estaria no plano. Estaria, né? Para ficar. Se ele Sim, sim, não cai sem. todo Isso. total, Total, né? total. Tanto é que o Náutico já vinha negociando a renovação do contrato com ele há meses. Sim. Há meses. Inclusive, ele foi postergando isso, foi postergando. E no final acabou que o Hélio teve até uma conversa com ele e disse: olha, você vai ter que buscar espaço, tá? Você não vai ficar aqui com uma certeza de titular e você vai ter que lutar pelo espaço. E eu acho que ele não gostou muito desse planejamento para o ano seguinte e acabou que ele seguiu a vida e nem negociou mais com o Náutico. Desses nomes, você, Atos, repensaria algum? Teria ficado com algum? Fred, se tu chegar para mim e perguntasse, tu renovaria com Patrick Alain composição de elenco? Eu diria sim. Eu também. Agora, se tu chegar para mim, a gente vai chegar daqui a pouco nos outros dois nomes que estão negociando renovação. Se tu chegasse para mim e dissesse, tu ficaria com o Vitinho de forma isolada, eu diria, acho que eu ficaria. Se tu chegasse para mim e perguntasse para o outro meio do Náutico, tu ficaria com o Lucas Cardoso, eu diria, ficava. Só que eu não posso ficar com os três, velho. E você, na dividida, para tirar um, tiraria Patrick Alain? Eu tiraria Patrick Alain, porque eu acho que ele é o que tem um teto menor, ele é o que te entrega com mais garantia. Mas ele, para mim, é o que tem um teto menor. Ele não decide mais, não, do que os outros dois. Sim, mas ao mesmo tempo que ele oscila muito. Eu achei. Quando Assim, você vai encontrar 8 rodadas, essa oscilação pode botar ele para o banco e ele passar a ser um jogador não utilizado. Sim. Chegou a acontecer na Série C, tá? Nos últimos 2 anos que acabou acontecendo. Tem momentos que Patrick Alain sai do time que você diz, não, Patrick Alain já era. Tanto é que Patrick Alain volta ao time quando o Lucas Cardoso se machuca. Que é o jogo que ele entra e fez 2 gols e deu uma assistência. Ali ele revive. Então, é um jogador que tem os seus momentos decisivos. Ele é um jogador, Fred, que quando ele faz seus gols, ele até que fez alguns gols nessa temporada, são belos gols, tá? São gols de um jogador que vocês, pô, esse cara tem. Por isso que talvez para quem não acompanha o Náutico, de perto, passo a passo, jogo a jogo, né, tem uma visão dele mais supervalorizada do que o do dia a dia, né? Exatamente, do dia a dia. Então, o Vitinho é um jogador que aparece menos, mas Então, é um eu já cara vou para esse campo, tá? Já que você já citou Vitinho e Lucas Cardoso, né? Isso. Nesse campo, tá? A gente tem os jogadores que foram recontratados, vou usar o termo, né? Dos que renovaram, que se somam a Vinícius, a Paulo Sérgio, a Otsânia, que já tinham contrato, tá? Com o Náutico. Isso. Samuel. Luiz Paulo, que está machucado. Os garotos da base, que foram bem utilizados, né? Como Samuel, como Índio. Caion. Tá? E Caion, em cima. Caion, que está ali em cima. Então, somamos a esse time os 3 que Atos nos adiantou que o Náutico pretende e vai fazer o possível para recontratar. Eles estão na mesma prateleira, tá? De Muriel, de Matheus Silva, Arnaldo, né, de Igor Fernando e Arnaldo. Precisa recontratar. Vitinho, Lucas Cardoso
E o zagueiro Carlinhos, né? Que Atos destacou lá desde o começo. Talvez seja até dos três o fundamental aí, né? O fundamental, total. São 3 jogadores que não pertencem ao Náutico, tá? O Vitinho pertence ao Cruzeiro, o Lucas Cardoso pertence ao Cuiabá e o Carlinhos pertence a um time do interior de São Paulo, ao Noroeste, né? Noroeste. Desses, para mim, assim, fundamental da temporada é Carlinhos, tá, Fred? Sim. É o jogador que, no final de você olhando toda a Série C e, por que não, da temporada, ele foi o melhor jogador do Náutico. Carlinhos foi o melhor jogador do Náutico e o jogador que você enxerga ele mais adaptado ao esquema de Hélio. E é por isso que eu coloco esse peso na renovação dele. Porque é um cara que ele tem a capacidade de recuperação, um zagueiro muito veloz, tá? Que se o Náutico, que joga sempre com a linha muito alta, o Hélio dos Anjos gosta de trabalhar essa linha alta, tomar uma bola nas costas, o Carlos ele consegue ter uma recuperação e ele também inicia a construção de jogo. Então ele é um cara que quando precisa acelerar para cima da primeira linha, ele faz essa aceleração, um passe um pouco mais arriscado, ele está sempre tentando esse passe. Então o Carlos eu acho que é um jogador fundamental. O Náutico sabe disso, tá? O Náutico sabe. As informações que eu tenho é que com o jogador e com o empresário já está tudo acertado. Uma fonte me passou que é 200% com o empresário e com o jogador, só que tem o Noroeste. Sim. O Náutico, Fred, ele entende que vai ter que ir negociar uma compensação financeira para o Noroeste. Ele já enxerga isso. E eu acho que isso é importante, porque historicamente o Náutico não é um time que paga acostumado empréstimo. exatamente, a pagar por empréstimo, a comprar jogadores, enfim. Então, um pouco mão de vaca nesse sentido. Então, você entender que vai precisar fazer esse sacrifício, eu acho já um passo importante. Porém, o Náutico hoje ele está com atraso de salário. Então, o Náutico está buscando conseguir algumas receitas, alguns contratos para poder viabilizar a parte financeira do clube, para poder saldar essa questão dos débitos que ele está no presente momento, para depois ter até um pouco de moral diante dos seus jogadores de fazer um pagamento como esse. Né? Porque se amanhã sai, o Náutico pagou lá para poder conseguir comprar Carlinhos do Noroeste ou um empréstimo, gastou, sei lá, vou chutar aqui um valor, tá? 200 mil, 300 mil. A turma vai dizer, meu irmão, porra, cara, o meu salário não caiu aqui, como é que tu tá comprando jogador? Então, nós procurando se viabilizar financeiramente para poder honrar os salários e depois concretizar essa negociação com o time do Noroeste. Na questão do Vitinho, do Carlinhos, do Lucas Cardoso, eu acho que é um pouco mais fácil, tá? Sim, também acho. Até pelo perfil dos times. Lá no Cuiabá, eu acho que não tem tanto Eu acho que os dois interesse. aí é só. Demonstrar interesse. Exato, É. exato. Eu só não sei, Atos, se precisaria dos dois, tá? Pensando numa qualificação do time para ter espaço para qualificação. Não sei se já foi falado, Atos, de número. Eu olhei aqui, fiz uma conta enquanto você estava falando, um olhômetro aqui de pelo menos 12 nomes, tá? Pelo menos 12 nomes aqui. Para mais Que, até, viu? de contratações, De eles chegaram a falar contratação. em 3. 13, né? 12 a 14, eu ia dizer isso. Na minha conta que eu fiz aqui no olhômetro, enquanto você falava, eu fiz a conta, eu disse de 12 a 14. Isso. Mas o seu Canva tá aberto aí? Tá, mas eu não consigo mexer. Aqui eu fico mãos atadas. Porque faltou um nome aí. Viu? A gente trabalhou bastante no bastidor para poder colocar esses nomes aí na tela, mas faltou o nome, rapaz. O cara me fugiu. Auremir. O Auremir. grande Auremir. Detalhe, O palestrante. posso É falar. que talvez não jogue, né? Posso Talvez falar. não jogue. Uma polêmica, Fred, que é um jogador que eu não sei se vai renovar, tá? Tá. Pode ser que ele renove, pode ser que não. Mas se ele renovar, vai ser por causa da liderança de grupo. Então, não é um jogador de futebol, é um palestrante, né? Então, Ronaldo. tá na tela. E posso fazer uma confissão de bastidor. Para fazer esse campo, eu peguei uma escalação do Náutico, né? Recente. E eu deletei Auremir. Não foi que eu não coloquei Auremir. É que eu tive o ato de deletar Auremir da lista. E detalhe, eu ainda pensei, ó, se Atos tá mandando deletar, Tá tá seguro, né? deletado, né? Tirou Botou aqui. na conta de Atos agora, né? 100% na conta de Atos.
Tem Auremi aí, primeiro volante ali. Leiam o nome Auremi embaixo de Samuel ali. Exatamente. E foi exatamente dali que eu deletei. Exatamente. Porque foi um jogo que ele entrou no segundo tempo e então ele estava justamente abaixo do volante ali. Mas eu deletei porque eu segui ordens, né? Muito bem. E aqui até é o seguinte: em casa, para dar o bastidor de quando eu trabalho com 2 computadores, aí eu consigo ajeitar sem. Porque se eu for Atrapalhar. mexer aqui, a tela reduz e vira um caos, tá? Mas O João até se relação ofereceu aqui Foi. pra. João, se quiser escrever um Auremi aí, Auremi embaixo de aqui. Samuel, pra gente terminar com Auremi na tela, Pode ficar à vontade. pode ficar à vontade. Mas 12-14 atos, foi o que eu contei, tá? Isso. E veja, o Náutico precisa de bastante jogadores de lado de campo, né? Isso. Porque o Caion ainda tem uma incógnita que eu não tenho certeza se ele vai ser utilizado, não, tá? Pode ser que ele fique, mas pode ser que o Náutico parta para um empréstimo. O Náutico fez um empréstimo de alguns jogadores da base, emprestou com o Maranhão, emprestou o Talicinho. O Talicinho foi um jogador que participou bastante aí em alguns momentos na Série C. E o Náutico decidiu por emprestar ele. Olha, o Auremi tá aparecendo ali, ele tá começando a aparecer. Au. Auremi. Auremi. Olha aí. Falta só o Rzinho ali pra fechar. Aí. Então, no Auremi. ataque, a gente tá vendo que precisa de alguns jogadores, tá? Inclusive na posição de centroavante, né? O Náutico não pode, assim... Paulo Sérgio foi um jogador crucial, somente nos jogos finais, né? Fazendo o gol lá no Brinco de Ouro, fazendo o gol de pênalti, com toda aquela pressão, né? Em Pô, eu cima acho. dele ali nos minutos Eu, finais. eu gosto de o Náutico começar com o Paulo Sérgio, sabia? Eu gosto. É porque eu tenho uma relação diferente, assim, com o jogador que faz gol ali. O jogador que define. Pô, é diferente, Atos. Quantas vezes a gente viu aqui, assim, um centroavante, pô, viver altos e baixos, né? Paulo Sérgio viveu altos e baixos aí ao longo da temporada, mas eu acho que começar com Paulo Sérgio é um bom primeiro caminho ali, sabe? Um bom início de caminhada. Celso, o Náutico soltou um vídeo ontem, tá? Fazendo um mês do jogo do acesso, tá? Anteontem, uma coisa assim. Soltou um vídeo nas suas redes que mostra por outro ângulo, uma câmera ali mais ou menos atrás do gol, o momento do pênalti de Paulo Sérgio, tá? E tá a torcida, né, ao fundo, ele respira fundo para ir cobrar o pênalti. A pressão em cima de um cara desse, É assim, muito é uma grande. coisa terrível. É uma coisa terrível. A gente não consegue imaginar, não, pô. Olha, eu vou dizer um relato de um amigo meu que falou que escutou esse comentário na arquibancada. Eu não concordo com ele, tá? Eu não concordo com o comentário, mas ele disse que na hora que o Paulo Sérgio fez o gol, no ouvido dele, um outro torcedor falou: era isso que Cook deveria ter feito em 2005. Velho, mas assim, Então, falamos isso, veja inclusive. veja o peso. O negócio estava entalado há 20 anos, Tá, pô, e o cara ainda soltou uma dessa. Então, tá. a importância de um goleador, de um cara que Pois seja frio. pois é. Por isso que eu tô falando. Eu acho que com Paulo Sérgio. Só o precisa Náutico- jogar mais esse ano, né? Obviamente. Mas eu acho que larga bem, sabe? Não, só precisa estar mais presente. O jogar mais que eu disse Eu entendi. quantitativamente, né? Uhum. Mais Não, eu presença, né? Também. acho que o Náutico teria que saber utilizar ele, tá? Jamais pode tentar desenhar o planejamento como ele como titular. Vamos ele como Aí titular, não joga existe, como realmente. titular. Não dá. Vai ter que saber utilizar ele. Ele é um ótimo jogador para você. Tá difícil. Eu A também bola não tá acho. É entrando. exatamente isso. Exato. Eu defendia ele Exato. dessa forma, inclusive. Os seus atacantes não estão conseguindo finalizar bem. Bota o cara que tem a estrela e gosta de colocar a bola para dentro. Agora, precisa de um titular. Precisa de um titular para ter aquela carga de trabalho. Inclusive, o Safira, independente da opinião sobre o jogador, ele tem essa característica de ser um cara que ajuda muito o time, né? Então, ele ajuda na marcação-pressão. Eu Ele achei fica ali Safira um ótimo correndo. nome. Eu só concordo com aquela pontuação de Atos que não pode chegar para ser o cara de 200 mil. Né?
Não pode chegar pra ser É. um cara de 170, 180 Eu não mil, sei não, cara. vice Fred. Eu acho que No Náutico é seria. diferente, Celso. É diferente, porque é um tiro. É um tiro. Assim, Tiro, exatamente. é um tiro. É muito pouco provado. Enfim, é difícil. Eu acho um ótimo nome pro contexto, mas eu entendo essa questão que Atos segurou de cuidado pra ele não chegar com status de, ó, trouxemos o cara que vai resolver. Agora, Vinícius, o que Mas, Vinícius foi na mas, Série C, mas, ele não pode ser mas o que vamos lá. mas foi na Série detalhe, Quem vai é que ser você. difícil, É isso que eu vai ser quero dizer. Quem difícil. é que você vai trazer por 200 mil que vai te entregar isso? Ninguém. Fred, de verdade, não Ninguém, traz, pô, ninguém, não ninguém. traz. Mas é porque é o que eu tô falando, Celso, é difícil. Às Talvez um vezes, jogador que seja muito encaixado com às o vezes próprio clube. a gente se condiciona numa realidade de 6 times ali que largam na frente na Série B. Aí você tem esses tiros, tá ligado? Você tem um, tem dois, tá? Mas Então, o que vocês acham entre Safira e Polveira? Vocês acham que tem muita diferença entre os dois? aí eu preferia Safira pelo momento. É, é. Aí eu respeitaria momento, né? Que é outra coisa que eu respeito muito no futebol. É. Principalmente em relação a gol também. Porque aí você tem que pegar o último ano no extrato mais forte, né? Mas enfim, o outro é um referencial pra Série B. Que, ao mesmo tempo, Safira há 3 meses não era, né? Esse é uma questão muito difícil, veja só, é uma questão muito, muito complicada, tá? Poveda, você cogita em equipe de Série B de forma recorrente. Safira não era, né? Mas também chegou, fez gols, é tudo muito complicado, porque eu tenho uma linha de respeitar demais a temporada anterior, tá? Se o jogador vem bem, significa que esse cara vai ter 10 dias de férias e vai continuar por como tava. Exato, exatamente. Então, eu respeito um pouco isso, sabe, Atos? Cara, meu irmão, você dá uma continuidade aqui. Por exemplo, Isso, a gente já citou esse jogador porque você deu o próprio exemplo dele, que ele foi o Derek do Cuiabá. Eu acho que Derek hoje é um ótimo jogador para se contratar. Para um time de Série A segunda página, tá Sim, sendo até pô. especulado em Palmeiras e Sim. Bahia, mas porque é um cara que terminou muito bem, significa que ele está muito bem. Isso, isso. E Que se ele for vai colocado no começar- lugar bom, no lugar que está Se bem, tiver, agora, se o cara for virar reserva e jogar 10 minutos ali, aí passa não, 4 aí semanas, aí joga mais 8 minutos, não. aí você pode desconstruir esse ritmo. Sim. Então sim. você tem que trazer um cara muito consciente do tipo de uso que você vai dar a esse jogador, né? isso aí é uma crítica recorrente que eu faço no Náutico, Fred, que o Náutico nunca contrata um jogador que foi destaque na última temporada. Pois Ele é. fica sempre indo naquela lógica Resgate. da caixa com o brinquedo quebrado. Sim. Eu vou lá, vou pegar o brinquedo quebrado e vou tentar montar para ver se ele vai funcionar novamente. Acontece. Nunca pega. Eu acho que você tem que fazer Eu acho que esse, Atos, é um problema. Raríssimas vezes, eu sou até bem contra linha de comentário empacotando futebol de Recife. Raras vezes eu cedo a essa leitura fácil. Ah, o futebol de Pernambuco está em crise. Ah, o futebol de Pernambuco é mal gerido. Empacotar. Ah, o futebol de Pernambuco. Eu odeio esse empacotamento. Mas eu acho que essa é uma característica do futebol de Pernambuco. Futebol de Pernambuco adora a caixa de brinquedo quebrada. Dizer assim, meu irmão, aquele cara ali há 2 anos, Danificada, né? há 2 anos, 3 anos, aquele cara tava jogando muito. Eu vou Vou nele, recuperar. ao invés de enxergar um cara que é ali de um patamar abaixo, mas que vem, esse ano fez 12 gols, ano passado fez Aproveitamento 9. do êxito ali, É. velho. Você pega o cara ideia, O Sport já se orgulhou disso, tá? O Sport já se orgulhou de ser um recuperador recuperador de jogador. de jogador. Pra ter uma ideia, Fred, isso é algo que eu acompanho temporada a temporada. E até hoje, o último jogador, veja só, o último jogador que o Náutico contratou, independente da qualidade, que a última temporada dele foi a melhor temporada da carreira e foi uma temporada relevante, porque também não adianta você trazer o goleiro reserva Sim, e a exato. temporada passada foi melhor. Foi Salah Kiel em 2020, quando o Náutico saiu da Série C de 2019, subiu para B, e Salah tinha sido o artilheiro Tinha sido. da Série C de 2019 pelo Sampaio Corrêa. Foi, exatamente. Foi muito mal, inclusive. É isso, não tem fórmula pronta, não. Pois é, pois é. Bom, Fred, dessa forma a gente chega aqui ao fim de um programa aqui do mercado, mas que vocês podem ter certeza, velho, que vai ser cada vez mais presente.
Atos, obrigado de verdade aí pela participação aqui no nosso programa. Agradeço também aqui a Fred Figueroa, João Trigueiro na direção e principalmente a você que está aí na nossa audiência. Se você puder deixar seu like, se você puder deixar seu comentário, se você puder deixar sua inscrição aqui, a gente fica muito feliz. E tem outra coisa que é importante também, né, Fred? Compartilhar nosso conteúdo. Importante. Tem um último ponto de bastidor aqui para trazer. Opa. A gente hoje conseguiu dar um nó tático em Atos na hora que a gente pediu para ele aumentar a altura do microfone para ficar um pouco mais alto. Você viu que dessa vez não teve aquelas telas pretas que de vez em quando o Atos deixa. Por quê? Porque a base inviabilizou ali A movimentação, a A mov- movimentação. a movimentação de Atos ali. Foi um nó tático ali. Velho Luck, é isso mesmo. Mas é isso. Um cheiro aqui para Atos Rildo, um abraço para Fred Figueroa, para João Trigueiro e um abraço a todos vocês que estão conosco até aqui. Forte abraço. Até a próxima. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.